Tudo bom, gente? Boa tarde. Então, para quem está chegando agora, sejam bem-vindos. Aproveito para mandar um beijo, um abraço para os meus colegas de profissão do Espaço Identidade, do Movimento Val Psicólogo, ex-Josi. Obrigada, viu, gente, pelo suporte, pelo carinho. Às terças-feiras, essa é a nossa segunda live, né? Direcionada para psicólogos, para estudantes de psicologia, para psicólogos que às vezes trabalham em outras áreas, mas têm o desejo de trabalhar na área clínica. Então, nós construímos esse trabalho, esse espaço para fortalecer a nossa profissão, para valorizar os nossos profissionais, para fazer revisão, né, de conteúdos que são tão importantes ao longo da nossa jornada, do nosso dia a dia. A gente resolveu manter o mesmo canal. Então, às terças-feiras, nós estamos aqui para cuidar da vida profissional dos nossos psis. E às quintas-feiras, nós vamos cuidar de todos nós, né? Uma live aberta para psicólogos e não psicólogos, como estamos fazendo desde setembro, certo? Então, às terças para cuidar da nossa profissão e às quintas para cuidar de vários temas do nosso dia a dia para a nossa vida pessoal, tá? Para quem está me vendo pela primeira vez, meu nome é Cátia Isidoro, eu sou psicóloga há mais de 20 anos, me dedico a estudos de diversos temas da psicologia e nós estamos aqui todas as terças e quintas-feiras trazendo um conteúdo da psicologia para ampliar nossa consciência e fortalecer as nossas vidas. Então não venham para essa live sozinhos. Ei, Evelyn, convide, divulgue, manda lá na lista de transmissão de vocês. Bora fazer um belo trabalho por aqui, tirando esse tempinho, né, na hora do almoço, para fazermos esse trabalho de orientação, de ampliação de consciência, de conteúdos, através do nosso canal, tá bom? Bom, então bora lá, né? Talvez vai aparecer alguém hoje na live que não conhece a minha história, ou tá me vendo pela primeira vez, né? A gente tem essa alegria de recebermos várias pessoas diferentes no nosso canal. Então, para você que tá me vendo pela primeira vez, eu me formei em 2004, né? E comecei a estudar psicologia em 2000 e desde 2002 eu trabalho na área. Todos os meus estágios dentro da faculdade foram na área clínica, todos fora da faculdade foram na área de RH. E eu tive a felicidade de 2007, 2008 iniciar um trabalho na faculdade Pitágoras, aqui da cidade de Betim, Minas Gerais. E passei uma atividade que seria transitória de 3 meses, né? Fiquei 10 anos entre graduação e pós-graduação em diversas disciplinas. E aí me tornei, né, uma professora de psicologia, que tive, né, a alegria de conhecer e participar da transformação de diversos profissionais. Alguns deles estão aqui, né? A Josi, a Marcinha, as meninas que eu tive a alegria de participar da formação delas e de tantas outras pessoas. E então, como diz um professor meu, né, que conhecimento parado ele pode ser maldito, né? Algo que é maldito mesmo. E conhecimento em fluxo, em movimento é uma bênção. Então nós estamos aqui para colocar esse conhecimento em fluxo, para colocar esse conhecimento em movimento e alcançar diversos de vocês na atualização, na revisão de diversos conceitos, que a gente sabe que a nossa formação é continuada, né? A gente passa por um período na faculdade durante 5 anos, mas depois que a gente sai de lá, que a gente aprofunda numa determinada área, que a gente vai para a prática, que a gente pega a nossa carteira, né? E aí a gente vai fazer a nossa jornada com suporte, com responsabilidade, com supervisão, com terapia. Então é com muito trabalho que nós exercemos essa profissão e a gente não podia, né, depois de tantos anos, né, depois de todos esses anos, não, de forma de agradecimento, trazer um pouco mais de conteúdo para todos nós através dessa página. É para isso que nós estamos aqui realizando esse trabalho. Então, bora lá trabalhar os temas de hoje. Decidi falar sobre fundamentos e pilares da psicologia. Galerinha que chegou aí, anota, que tiver curiosidade, papel e caneta, para a gente entender um pouco, né, de onde que veio isso tudo, de onde que veio essa ciência, de onde que vem esse saber. Eu costumo brincar, né, que não é catiologia, não é josiologia, marciologia, né? Nós passamos aí por uma formação, somos gratos por inúmeros profissionais que trouxeram diversos saberes pra gente. Então, hoje é dia de organizar um pouquinho esses conceitos e pilares fundamentais, certo? Vamos lá, então. Bora recordar. O que é, então, psicologia, né? A gente começou a falar um pouquinho na semana passada. E
qual que é a importância da gente rever esse conceito? Para a gente saber de onde a gente fala, né? De qual lugar que a gente está partindo. Então, na hora que a gente vai olhar e falar assim, o que é psicologia? Psicologia é a ciência do comportamento humano, dos processos mentais. E o que a gente está chamando de processos mentais? São os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa linguagem. Então, observem o que faz parte desse macro quando a gente fala, quando a gente responde essa pergunta, né, do que é psicologia. Ei, Giza Vital, tudo bem, querida? Ei, Michele, sejam bem-vindas, viu? A gente hoje está falando sobre fundamentos e pilares para dar uma revisão. Qual que é o objeto, então, né? O objeto de estudo da psicologia são as relações dos humanos, né? De diversas faixas etárias. E o objetivo, então, nosso é diagnosticar, compreender, explicar, orientar na mudança de comportamentos. E a gente tem uma base para isso. Então, o que é a psicologia, né? O objeto de estudo e o objetivo dela. Então, muitos de nós, alguns de nós, não sei se vocês, né, antes de fazerem psicologia, se teve contato com algum psicólogo, se teve contato com algum saber sobre isso. De curiosidade, quem está aqui, responde para mim, assim, antes de fazer faculdade, vocês sabiam o que era realmente a psicologia? Ou caíram lá de paraquedas? Qual que foi um pouquinho a história de vocês? Escrevam aí para mim. Vocês sabiam o que era psicologia antes de entrar na faculdade? Sim ou não? E se for rapidinho a história, coloca um trechinho aí pra mim, por favor. Eu, de fato, gente, assim, eu tive contato com a psicologia, se eu não me engano, em 6 meses ou 1 ano antes de entrar na faculdade, né? A escola fez um trabalho de orientação profissional. E foi a primeira vez que eu entrei em contato com uma psicóloga. Era um trabalho de grupo. E eu lembro que eles fizeram vários levantamentos daquilo que a gente gostava, daquilo que a gente não gostava, que a gente tinha afinidade, que não tinha. E aí eu lembro que eu queria muito fazer, as meninas que me conhecem sabem dessa história, né? Publicidade e propaganda, porque a moça da publicidade foi, gente, com um sapato amarelo maravilhoso, né? Uma bolsa chiquérrima. E eu olhava assim pra ela, achava ela tão estilosa. Eu nem sabia também direito o que era publicidade, né? A minha mãe queria muito que eu fizesse direito. E aí eu até tentei, né, um vestibular para direito. E eu escolhi psicologia muito, muito, muito no escuro. Ela deu uma atividade e eu fiz um painel de visualização. E de verdade isso aconteceu numa meditação. Onde eu estava saindo de uma sala, tipo um hospital, um consultório. E eu abria a porta e falava o nome de uma pessoa. E a segunda cena era um escritório com as divisórias que eu escutava na época. Até a máquina de datilografar, tinha um relógio no fundo, assim. E aí depois dessa vivência, ela pediu pra gente fazer uma colagem na cartolina. E eu fiz as 2 cenas, mas eu nem sabia. E aí, numa conversa, no 1 a 1, ela falou assim, Kátia, é interessante, né? Não sei se você conhece. A gente está fazendo as suas avaliações, a observação e os testes. Tem uma profissão que chama psicologia. E esses desenhos, esses 2 desenhos, você acredita que cabe os 2? Tem uma psicologia que é do trabalho, organizacional, e tem a psicologia clínica. E foi a primeira explicação que eu tive, né? Dessa área que eu mal sabia o que seria. E quando eu fui lá, eu marquei o xizinho para psicologia, eu cheguei na faculdade e eu gostava tanto, gente, eu gostava tanto. Eu gosto tanto, né? Que eu falava assim, meu Deus, eu acho que eu não faria outra coisa sem ser isso, né? Eu não gostava de matar aula, não gostava de chegar atrasada, eu era a última a sair da sala. Eu não era CDF, não, a ideia não era essa, né? Eu era muito curiosa, muito interessada, sabe? A Maura falou que não fazia ideia. Ana Flávia soube sim, em termos. Eu era da nutrição, conheci a psicologia nesse curso, não hesitei. A Josi também escolheu psicologia no escuro. Ótimo, gente, que coisa, né? E aí, às vezes, até hoje, a gente percebe que eu tô falando isso há 22 anos atrás, né? Talvez até mais, 23, né? Que era antes de eu entrar. Quantas pessoas, até os dias atuais, não conhecem a nossa profissão, ficam na dúvida da nossa atuação, ou tem uma imagem muito de um psicólogo clássico de filme, né? Hoje eu vim até com uma caneca de propósito que eu ganhei de uma cliente minha muito querida. E aí teve uma frase que ela trabalhou numa sessão que era: encontre a sua própria fonte de prazer. E aí ela fez isso e me deu esse presente lindo, né? E aí às vezes a gente tem essa, né, noção só de uma psicologia do divã, só uma psicologia freudiana, só uma psicologia ou da psicanálise, e às vezes ou de um psicólogo que é muito silencioso, né, mais silenciado. E aqui nesse canal a gente vai falar, né, das diferenças, das abordagens.
e da importância também de cada linha e o valor de cada uma delas. A psicologia é muito ampla, as pessoas são muito diferentes, isso não precisa ser um problema. Mas é muito interessante como ainda, né, mesmo divulgado nos programas, mesmo depois da pandemia, mesmo em vários canais, em vários podcasts, como muitas pessoas desconhecem a nossa profissão, o nosso fazer, a nossa prática e a necessidade do acompanhamento, né? O presente que pode ser se dar essa oportunidade na vida de fazer acompanhamento com um profissional. Então, muito obrigada a quem respondeu. Então, a título de conhecimento, né, a psicologia ela também pode ser dividida em várias, mas em duas áreas, né? Tem o pessoal da pesquisa, que está lá trabalhando para ampliar o nosso conhecimento, né? Galerinha que vai lá e produz os vários livros que nós temos, de diversos cursos que realizamos de aprofundamento, dos congressos, dos artigos, e o pessoal que é da prática, que está aí no campo de batalha, que está aí no dia a dia, que está, né, utilizando todo esse saber para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E por que a psicologia, então, em qual categoria de ciência que a psicologia é considerada? O CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ele considera a gente como ciências humanas. A gente sabe que também tem algo de ciências da saúde, mas como classificação de estudo e pesquisa, nós também estamos nas ciências humanas, tá? A título de curiosidade. E então, quais são os eixos epistemológicos? Adoro essa palavra, porque foi a primeira disciplina que eu dei no curso de psicologia. Ela chamava Introdução à Epistemologia da Psicologia. E eu tenho, graças a Deus, esse livro do Japiaçu, que eu encontrei no sebo, para ir lá aprofundar e entender um pouco do que era isso. Vou dividir um pouco com vocês. Trouxe só algumas coisas, tá, gente? Para dar uma relembrada aí. Eu falo que quando a gente começa no curso são tantas informações que algumas coisas passam despercebidas e coisas que a gente fala assim, gente, engraçado, eu acho que eu não tive essa aula, né? Ou eu matei essa aula nesse dia, ou eu não sabia responder o que era isso, ou eu estava preocupado com outras coisas durante o curso. Então a gente está aqui dando uma relembrada de algumas fundamentações, né, alguns conceitos básicos e pilares da nossa área. Então, o que acontece nos os eixos epistemológicos, tá? São matrizes, e aí a gente vai entender, né, dessa questão que fundamenta a ciência. Lá no primórdio, lá no início, a gente estava estudando, eles estudaram, né, uma coisa chamada associalismo, estruturalismo, funcionalismo, e a gente estava voltada para aspectos da fenomenologia, ó, então trava-língua aqui, né? Então é só para vocês lembrarem. Kátia, essas práticas, elas são consideradas atuais? Não, isso a gente está falando da história, do início. A fenomenologia, sim, e o funcionalismo, ele virou outra coisa, o estruturalismo evoluiu e virou outra coisa, e associacionismo também. E aí, então, a partir daí, nós começamos a estudar as linhas, que a gente chama de abordagens, por isso algumas pessoas perguntam assim, qual é a sua abordagem? Eu acho isso maravilhoso, quem está aqui me ajuda. Às vezes o paciente, ele conhece algum psicólogo, e o psicólogo pode orientá-lo, falar assim, olha, de repente pergunta qual que é a abordagem do seu terapeuta, né? Mas, na verdade, gente, o paciente ele não está dentro do consultório de psicologia para estudar a psicologia. Ele está lá para estudar a si mesmo. E somos nós que estudamos, né, através da ferramenta, um caminho que vai auxiliá-lo, que vai ajudá-lo a chegar numa condição de organização de pensamento, de linguagem, de comportamento, para ele viver melhor. Então, essas divisões de abordagem, né, que elas não nos sirvam para nos dividir enquanto categoria, mas sim para que vocês que se identificam com uma determinada área de pesquisa possam levar a melhor ferramenta para os seus tratamentos, combinado? Então, a partir disso, né, apareceram as escolas de psicanálise, behaviorista, de gestalt, existencialismo, psicodrama, o que a gente vai chamar de sistêmica. Então, essas outras áreas, elas surgiram a partir dessas fundamentações. E os eixos epistemológicos, né, dessa palavra diferente, ela é o ramo do saber da filosofia que se ocupa da validação, da estruturação, da sustentação de um determinado conhecimento. E, Kátia, por que você está falando disso? E aí, então, vou explicar um pouco a partir de um trechinho de uma leitura do Japiaçu, tá? É um trechinho só. Olha que interessante. Esse livro do Japiaçu, ele é de 75, hein, gente? Olha isso. E aí, lá atrás, ele já falava sobre essas psicologias. E ele traz assim, ó. Em nossos dias,
A psicologia é uma das mais influentes ciências humanas, mas ela se apresenta numa gama bastante diversificada de ramos ou tendências particulares, para não dizermos de escolas, ele coloca entre aspas. Seria uma tarefa árdua e praticamente impossível querermos estabelecer um elenco completo e detalhado de todas as correntes da psicologia atualmente existentes. Então, eles já observavam essa diversidade lá atrás. E aí, na outra página, ele sugere assim. Ele faz uma pergunta. Assim será ainda que podemos falar de a psicologia no singular? Ou não seria preferível reconhecermos uma pluralidade de psicologias, não somente pela rivalidade dos seus representantes mais eminentes ou pela paixão sentida por cada um relativamente à sua doutrina, mas também pela diversidade dos métodos utilizados? No momento de aceleradas mutações como o nosso, somos levados a crer que a psicologia parece situar-se no imenso domínio das ciências exatas, biológicas, naturais e humanas. Há até mesmo que se pense que ela se situa como domínio conexo das ciências biofisiológicas. Contudo, a psicologia se apresenta numa diversidade, por vezes espantosa, de domínios. Essa diversidade, ao que tudo indica, deve-se à variação das práticas psicológicas, muito embora por vezes elas venham a entrelaçar-se. E eu quis trazer essa parte, né, gente, porque tudo isso que a gente fala, toda essa diversidade, todas essas possibilidades de atuação, elas já estavam sendo observadas e classificadas, e as pessoas, os autores, os pesquisadores, eles já queriam nos orientar sobre isso para que a gente não se espantasse. E a gente percebe, né, que na nossa formação, quando a gente começa lá com 5 anos de curso, é aquela imensidão de disciplinas, né? Aquela imensidão de conteúdo. E vocês podem estar perguntando assim, Kátia, mas por que isso é importante, né? Por que essa lembrança de falar da fundamentação, de falar dos pilares é tão importante? Eu coloquei 5 observações aqui e eu gostaria que vocês refletissem comigo. Por que isso é importante lembrar da fundamentação e dos pilares de algo que é uma profissão, hoje, graças a Deus, né, muito divulgada, algumas pessoas ainda com algum tipo de preconceito por desconhecerem que é uma ciência das relações humanas, né? E aí essa pergunta eu me faço assim, por que trazer esse tema era importante? Primeiro para a gente lembrar do nosso lugar de fala, certo? Apesar, né, de parecer uma brincadeira, vocês veem uma live da Kátia, mas é uma Kátia fundamentada em várias coisas que ela já estudou. Às terças-feiras, especialmente, a gente vem para cá para falar da fundamentação da psicologia, do fortalecimento da nossa profissão, da valorização dos nossos profissionais, para a gente se sentir mais segura, mais profundo, para levar um trabalho melhor para os nossos pacientes. E na quinta-feira eu trago em forma de vivência, mesmo online, mas de verdade também, de várias coisas que eu estudo, que é para ajudar a ampliar a nossa mente, né? A jogar uma bomba boa aí dentro da gente, para organizar os nossos pensamentos, as nossas emoções, e para que a gente tome uma consciência de como a gente pode viver melhor. Mas isso não é catiologia, tá, gente? E a gente bebeu de uma fonte. Então a primeira coisa é para nos lembrar, assim, nós temos um lugar de fala, né? Eu coloquei assim 2, para honrar e valorizar todos que contribuíram com essa profissão. Que nesse ano, né, nós fazemos 60 anos de profissão. A regulamentação foi em 42. Faça a conta aí para mim, por favor, né? Então, desde 1942, 62 tem uma luta, então são 60 anos. 1962, né, uma batalha, uma luta para fortalecer, para formalizar, para que a nossa profissão fosse reconhecida, né? Para que a gente tivesse essa forma mais organizada através dos conselhos regionais, federais, para que o MEC, né, junto com as faculdades, regulamentasse a nossa atuação, regulamentasse a nossa profissão. Gente, pode parecer para alguns pouco, né? Mas são 5 anos e mais todos os outros anos que nós passamos a estudar para a gente ter uma responsabilidade e um compromisso com a nossa prática profissional, né? 3, para renovar o nosso compromisso com a nossa prática, com os nossos colegas de trabalho
que estão em diversas áreas, né? Que estão nas faculdades, que estão nos laboratórios, que estão no campo de pesquisa, que estão nas diversas formações, que estão nas escolas, que estão na área social, que estão nos CRAS. São profissionais que estão em diversos lugares. Hoje a gente tem essa felicidade, né, da psicologia ter conquistado esse espaço em diversas áreas de atuações. 5. Para não... Mentira, eu pulei um 4. 4. Para aprofundarmos nossos estudos e levarmos o melhor para os nossos pacientes e clientes com segurança e profundidade. 5. Para não cairmos na tentação do senso comum das respostas rápidas e superficiais do Google. Então, por que esse tema de ir lá lembrar dos nossos fundamentos, lembrar dos nossos pilares são importantes, né? Para lembrarmos do nosso lugar de fala, para honrarmos e valorizarmos a nossa profissão, para renovarmos o nosso compromisso e respeito com a nossa prática clínica com os nossos diversos colegas, para aprofundarmos o nosso estudo e levarmos o melhor para os nossos pacientes com segurança e profundidade, e para não cairmos na tentação do senso comum e das respostas rápidas e superficiais do Google. Bem, então a gente acredita que esse trabalho que está começando, né? Essa é a nossa segunda terça-feira e eu espero que vocês convidem os seus colegas, que vocês tenham essa oportunidade de tirar esse tempinho do horário de almoço para vocês. Eu sei, né, que muitos de vocês já atuam na área e esse intervalo também é o único, talvez, que você está aí fazendo uma pausa para o almoço e daqui a pouco você volta a trabalhar. Outros não, né, tem o desejo de atuar na área clínica e não sabe por onde começar. E a live ela também fica gravada por tempo limitado. Então, divulgue para os seus colegas, para as pessoas que formaram com vocês, para as pessoas que querem saber um norte assim, de como começar um pouco, né? Se eu fosse começar a atuar na área clínica agora, por onde que eu começaria? A gente vai estar aqui fortalecendo os conteúdos às terças-feiras para todos nós, né? Como uma oportunidade mesmo da gente revisar, recordar as coisas que nós estudamos e talvez para quem trabalhou em outra área e colocou a psicologia em outro foco, ver pela primeira vez, né, esses temas, esses conteúdos. Bom, pra gente finalizar, essa é uma live rapidinha, né? Eu gostaria que vocês se perguntassem, então, né? Qual foi a abordagem que vocês escolheram? Se atualmente vocês têm uma preferência de um trabalho online ou presencial, se isso já virou um divisor de água na carreira de vocês, se vocês sabem qual o nicho da atuação de vocês, se vocês adotaram alguma medida de parceria, se vocês estão mantendo em dia a sua própria terapia e a sua própria supervisão. Observem para vocês que já estão na área se esses 5 itens estão ok. Para você que não está, pode responder também assim, nossa, se eu fosse começar hoje, qual abordagem? Eu trabalharia online ou presencial? Para qual nicho que eu queria falar, né? Assim, qual seria a questão do tratamento? Quais estratégias? E se a sua terapia, a sua supervisão estão em dia. Lembrando, né, que a gente que é da psicologia clínica, a gente trabalha terapias, né, são tratamentos e também em forma de orientações. As pessoas elas podem estar vivendo alguma situação na vida pessoal, na sua vida familiar, nas suas relações amorosas, numa transição de carreira. Ela pode estar vivendo uma situação de saúde, ela pode estar vivendo algum tipo de tratamento específico, né, de algum transtorno. Então, a gente também tem um campo muito vasto de atuação. E o paciente, geralmente, quando ele nos manda a primeira mensagem, né, até pela facilidade do acesso do WhatsApp, não necessariamente a gente sabe do porquê, o que está levando ele a pedir uma marcação de alguma consulta. Então, eu não sei se você hoje já tá claro para você, né, quais são suas áreas de atuações, assim, quais são os tratamentos que vocês estão mais direcionados, ou se você ainda está fazendo essa busca, essa pesquisa. Às vezes você é um estudante do último período da faculdade, às vezes você trabalhou em outra área e agora está se dedicando à clínica. É uma observação importante que você pode fazer. Qual área de atuação, qual nicho, quais seriam as pessoas que eu gostaria de atender? Criança, adolescente, adultos, casais, família, algum transtorno específico. É uma pergunta bem importante também para começar a investigar qual seria a sua prática clínica, certo? E Cris, e Lohane, e Valdirene, que bom que vocês estão aqui. E aí, gente, eu encontrei um texto, vocês já devem conhecer, do Caligares, que é Cartas a um Jovem Terapeuta.
Reflexões para psicoterapeutas aspirantes e curiosos. Ele fala assim: se você quer ser psicoterapeuta, o essencial de sua formação acontecerá depois da faculdade, ou quem sabe durante alguns anos de estudo. De qualquer forma, se dará fora da academia. E há por isso uma razão intransponível. Uma peça-chave da formação de um psicoterapeuta é o tratamento ao qual ele mesmo se submete. Espera-se que um terapeuta conheça o essencial da tortuosa história dessas ideias, não por gosto erudito, mas porque essa história apresenta as respostas que nós, humanos e modernos, construímos para entender quem somos nós. Ela é, em suma, uma vasta patologia das racionalizações que somos capazes de inventar para explicar o nosso mal-estar. Espera-se também que nesse emaranhado o terapeuta escolha um fio e percorra detalhadamente, lendo e estudando. Pulei uma parte, tá? Só vou continuar do trecho que eu fiz o recorte. Certo, sua formação efetiva começará provavelmente depois da faculdade, mas mesmo assim, algumas boas razões para não desprezar os estudos de psicologia ou de psiquiatria. Por exemplo, é indispensável que um psicoterapeuta tenha instrumentos diagnósticos para não confundir, se possível, uma amnésia histérica com o começo de um Alzheimer, e para se lembrar que uma depressão pode ser efeito de uma insuficiência de hormônio de tireoide. É também indispensável que um psicoterapeuta tenha um conhecimento dos princípios ativos dos remédios psicotrópicos, mais comuns, pois, embora ele não prescreva, lidará em muitas ocasiões com pacientes que precisam de medicação ou já estão sendo medicados. É útil que um psicoterapeuta conheça os princípios do diagnóstico do Manual Estatístico de Organização Mundial da Saúde. No mundo em que se viaja muito, não é raro que a gente receba pacientes que carregam consigo diagnósticos dos quais é bom entender como foram estabelecidos e o que eles significam. Também é necessário, ao meu ver, que um psicoterapeuta passe por uma experiência efetiva e consistente com pacientes psicóticos e, se possível, com toxicômanos. Os estágios clínicos universitários respondem a essa necessidade. Lá também, na faculdade, nós podemos aprender que o autismo e psicose não são bem a mesma coisa. E também que abuso, abandono, desamparo social, sobretudo para uma criança ou um adolescente, pode se confundir com a deteriorização e o sofrimento psíquico mais profundo. Uma prática, só o ensino que lhe corresponde, está levando gerações de terapeutas e analistas a valorizar não o compromisso com os pacientes, mas a reprodução e preservação da doutrina na qual se formam. Por que eu trouxe esse trecho do Caligares, né? O que a gente pode aprender com esse trechinho que ele nos alerta? Quando ele fala assim, né? Cartas a terapeutas aspirantes, a jovens terapeutas. Ele reforça, né? Que a nossa formação, ela continua para além da faculdade. E que tudo que nós vimos durante 5 anos, né, nos estágios, nas histórias dos professores, nos livros, nos artigos, em cada área diferente da atuação, ela faz parte do nosso processo de aprofundamento, de amadurecimento, de crescimento. E até para que a gente tenha um olhar sobre esses diversos saberes, para que a gente não fique confundidos com outros tipos de sintoma e que a gente tenha a humildade de, na verdade, também ao receber um paciente, a gente entender que esses casos não são para o nosso trabalho, para que a gente encaminhe para os outros profissionais responsáveis. Que a gente tenha respeito para as pessoas que tomam medicação, que a gente tenha respeito de encaminhar pessoas para que elas possam, de fato, talvez, vir lançar a mão desse benefício, para que a gente não confunda os sintomas, para que a gente tenha a humildade de perceber, né, quão doloroso é um paciente em sofrimento mental. Então a faculdade ela vai colocando essas oportunidades de conhecimento, de olhares de experiência e nos ajudando, quando a gente está aqui fora, compreender e se responsabilizar de fato que isso não pode parar por aqui. O mundo está em constante mudança. E as pessoas, por mais que esse objeto humano, né, seja tão curioso, seja tão diverso,
É nossa responsabilidade nos manter atualizados, em constante estudo, com a nossa terapia em dia, com a nossa supervisão em dia, como uma forma de levar um pouco mais de segurança para os nossos tratamentos em relação aos pacientes, né? Então, essa foi a revisão de hoje, nossa segunda revisão, falando um pouco dos fundamentos e dos pilares, né? Do que é a psicologia, as áreas de estudo, por que tem as abordagens, por que ela é uma ciência, o que significa essa questão da epistemologia, né? Que fundamenta, que valida, que estrutura. Então, essa é a revisão, com o objetivo da gente fortalecer a nossa prática profissional, com o objetivo da gente se lembrar que a gente fala de um lugar, para se lembrar da nossa responsabilidade de oferecer o melhor acompanhamento que nós dermos conta, né, a partir desse compromisso com os nossos pacientes, com o nosso estudo e com a nossa profissão. Fica a dica, encaminhe para os seus colegas, bora estudarmos juntos às terças-feiras e fortalecer essa profissão tão bonita nas nossas vidas. Beijo grande, eu vejo vocês na quinta-feira, hein, gente? Para a live para cuidarmos da nossa vida pessoal. Bom, fiquem com Deus e até mais.